Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los aqui. Eu estou aqui no meu quarto, aqui no hotel, direto de Milão, para puxar com vocês a transmissão nesse sábado. Essa vai ser a primeira parte da nossa revisão de peças processuais para a segunda fase de direito tributário. Eu fechei a transmissão para comentários para que a gente possa ter uma melhor qualidade no sinal. Eu estou usando o Wi-Fi do hotel e o Wi-Fi do hotel é um Wi-Fi bastante limitado e ontem a gente teve dificuldade para fazer a transmissão. Então, a gente vai ter uma transmissão aqui super limitada. Então, eu vou fazer blocos curtos. Vou fazer o primeiro bloco agora. Devo fazer ao final do dia um outro bloco. São aqui quase 1 hora da tarde, meio-dia e 35 aqui em Milão. Aí no Brasil são 7h35, a gente está com 5 horas de diferença no fuso horário. Eu vou mandar um beijo aí pessoal do Direito em Conquista, meu amigo professor Renato Porto, que entraram na transmissão. Então a gente vai fazer aqui a primeira parte da nossa revisão. Creio que muitos de vocês ainda devem estar dormindo nesse horário aí no Brasil, estudaram até de madrugada. Quando acordarem, vão estar assistindo no reprise, com certeza, a nossa revisão. Tudo bem? Bom, para os que estão aí de pé já desde cedo aí no Brasil, madrugando, é um prazer receber vocês aqui. Aos alunos da minha segunda fase tributário, somos aproximadamente 1.200 alunos. Eu deixei nos grupos, grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, do WhatsApp, áudios. Estou deixando desde de madrugada áudios com resumos para vocês. Estou resumindo o edital todo para vocês, tá? Nos grupos do WhatsApp. Então, antes de eu começar essa transmissão, eu deixei alguns áudios sobre responsabilidade tributária, sobre crédito tributário, suspensão, extinção e exclusão do crédito, sobre garantias e privilégios do crédito. Já tínhamos deixado outros áudios sobre taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, reserva de lei complementar, legalidade tributária. E ao longo do dia eu depositarei outros áudios para vocês nos grupos privados do WhatsApp dos alunos matriculados, tudo bem? Com isso, o programa do edital fica todo batido. É só você ir revisando esses áudios para que você possa ir para a prova tranquilo. Repito, os áudios são apenas uma revisão. Nós tivemos um curso de 200 horas de aula, mais de 200 horas. Vocês estão mais do que preparados para a prova de amanhã. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Vocês estão prontos para vencer, para brocar. Lembre, amanhã para passar basta tirar 6. 6 igual a 10. E vocês foram preparados para lutar pelo 10. O que perguntarem amanhã, vocês vão saber fazer. Tudo bem? O edital está todo batido, vírgula por vírgula, em mais de 200 horas de aula. Tá certo? Confio em vocês, eu confio. Eu tenho certeza que a gente vai tomar o champanhe da aprovação, a festa da vitória, a turma toda, o pelotão do PB, todo aprovado. Ninguém nesse país teve a preparação que vocês tiveram. Mais de 200 horas de aula, cada vírgula do edital aprofundada em detalhes. Um batalhão de casos concretos, as súmulas do STF e do STJ varridas, módulos super verticais nos assuntos importantes, um módulo fenomenal de princípios e imunidades, um módulo fenomenal sobre relação tributária, um módulo super top de impostos, um módulo muito bacana de tributos em espécie, um curso de quase 40 horas de ICMS e SS, um curso de quase 20 horas de IPTU, ITR, IPVA, ITD e ITBI. Vocês vão arrebentar, minha gente. É tudo nosso e nada deles. É tudo nosso e nada deles. Bom, eu vou começar aqui revisando as peças numa primeira aparição minha aqui no Periscope hoje. Ao longo do dia farei outras, tudo bem? Bom, nós tivemos um curso de aproximadamente 80 horas de peças processuais. Começamos ali batendo em torno de 25 a 30 horas com recursos. Depois fomos para umas 45 a 50, 55 horas com as ações, as petições iniciais, as respostas do réu, correto? Vamos começar. Qual é o primeiro ponto para a prova de amanhã? Eu tenho que identificar qual é o perfil de peça processual que eu vou redigir. Essa peça processual pode ser uma dentre três. Um dentre três perfis. Ou ela é uma petição inicial, ou ela é uma resposta do réu, ou ela é um recurso. Então, a gente, para formalizar a defesa em juízo do nosso cliente, ou a gente vai redigir uma petição inicial para formalizar o ajuizamento de uma ação, ou a gente vai formalizar uma peça processual para exortar a resposta do réu, ou a gente vai fazer uma peça processual para estruturar um recurso impugnando a decisão judicial. Recurso, inclusive, foi o perfil de peça processual dos últimos 3 exames em direito tributário, no 16º, no 17º e no 18º.
no 16º um agravo, 17º uma apelação, 18º um agravo. Então, nós tivemos o perfil de peça processual do recurso nos últimos 3 exames, na segunda fase de direito tributário. Então, a primeira decisão que você tem que tomar mentalmente é: eu vou redigir uma petição inicial, eu vou redigir uma resposta do réu, ou eu vou redigir um recurso? Qual é a peça que eu vou redigir? Bom, lembremos-nos. A petição inicial é a peça privativa do autor, exclusiva do autor, por via da qual se inaugura a provocação do Poder Judiciário. Petição inicial é a peça para você formalizar o ajuizamento da ação. Você vai redigir uma inicial para ajuizar a ação. O enunciado tem que ser claro, dizendo: você, contratado por Maria, você, procurador do município, deve ajuizar a ação, deve buscar o judiciário, deve se dirigir ao judiciário para pleitear a tutela jurisdicional que protege os interesses do seu cliente. Você vai ajuizar a ação. A peça é uma petição inicial. Ao contrário, se a banca narra que já há processo em curso, já há ação em curso, possivelmente, a peça não é a petição inicial. Possivelmente, ou será uma resposta do réu, ou será um recurso. PB, possivelmente, já tem ação em curso. Poderia ser petição inicial? Sim, poderia. Você pode ter uma ação de execução fiscal em curso, e você pode ter que defender o executado por embargos à execução, e aí é petição inicial na ação de embargos à execução. Você poderia ter que defender um terceiro, petição inicial com os embargos de terceiro. Lembra do cônjuge, as historinhas que a gente viu nas aulas? A gente bateu embargo de terceiro a fundo, batemos todas as súmulas do STF e do STJ sobre embargo de terceiro. Lembra? Eu posso ter que estar defendendo para a mulher do cara. O cara era o administrador, administrou fraudulentamente a sociedade. Execução fiscal contra ele, aplicando a responsabilização pessoal lá do 135, inciso 3 do CTN. Responsabilização pessoal contra ele. Porra, meu irmão, fala pra mim, vamos lá, aqui entre eu e vocês, penhoraram os bens dele e da mulher dele, que não tinha nada a ver com a história, cônjuge meieira. Qual é a ação para você defender o cônjuge meieiro para reservar meação na execução fiscal contra o consorte que praticou a gestão fraudulenta? Embargo de terceiro. Já tem execução fiscal em curso e a péssima petição inicial para ajuizar os embargos do terceiro. Lembre, embargo de terceiro. Quem você vai advogar para aquele que não é parte no processo, ele é terceiro, ele não é parte. Então eu posso ter sim que fazer uma petição inicial, mesmo já tendo na narrativa da questão um processo em andamento. Fique esperto, porque são as ações que se distribuem por dependência. Ação de execução fiscal, ação de embargo de terceiro. Então, se já tem execução fiscal, não quer dizer que você não possa ter que redigir uma petição inicial. Pode redigir sim uma petição inicial para ajuizar os embargos do executado ou para ajuizar embargo de terceiro, tudo bem? Bom, afora as situações excepcionais, né, você vai estar vendo na tela, no enunciado da questão, já tem ação em curso. Porra, se já tem ação em curso, em regra, a peça não é uma petição inicial. Fiz essa ressalva para os embargos terceiro, para os embargos do executado. Faria essa ressalva para a ação rescisória, que nem está no edital, né? A ação rescisória não está no programa de tributário, mas a gente comentou, a gente folheou os artigos de ação rescisória na sala. Lembra? CPC de 73, que é o CPC que a gente está usando para essa prova. 485 a 495. Lembra? A ação rescisória lá do 485 a 495. A questão vai dizer: já foi ajuizada a ação, já teve decisão, transitou em julgado, se esgotou o prazo para recurso. Qual seria a ação para questionar a coisa julgada? A ação rescisória. Lembre, pelo amor de Deus, que não cabe mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. É proibido pelo próprio artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança. Se for para questionar a coisa julgada, ação rescisória. Petição inicial, ajuiza rescisória, 485 a 495 do CPC, abre o código, faz a petição inicial, P1, P2, P3, endereça para o tribunal, onde teve o último julgamento, e soca a rescisória dos caras. Acho que não cairia porque não está previsto no edital, rescisória não está no edital de tributário. De todo modo, né, você poderia ter na questão o enunciado dizendo que teve um processo em andamento, processo em curso, decisão transitada em julgado. Qual seria a ferramenta processual? Ação rescisória. Preparei vocês para o improvável, preparei vocês até para as peças que não estão no edital. O que vier a gente vai fazer. Bota no teu olho, meu irmão, olha para mim, bota na tua cabeça. O que vier a gente faz. O que vier a gente faz. A gente está treinado para tudo, ok? Então, beleza. Então, qual é a regra? Estou lendo o enunciado da questão. É para ajuização, petição inicial. Já tem ação em curso? Em regra, não vai ser uma petição inicial. Fiz essa ressalva da rescisória, fiz a ressalva aqui dos embargos do executado, dos embargos de terceiro, mas em regra não será uma petição inicial. Ou resposta do réu ou recurso. Como é que eu vou saber se eu faço uma contestação, uma resposta do réu, uma exceção de pré-executividade, ou se eu faço um recurso? É simples. A resposta do réu, você vai fazer a peça processual para defender o demandado, aquele em face de quem a ação foi proposta. Não é para impugnar um ato do juiz, é para contradizer, é para rebater as alegações do autor na petição inicial. Então, na resposta do réu, que em regra é a contestação, ainda que não exclusivamente, né, lembrem que a gente
ou no quadro, na tabelinha, com as modalidades tradicionais de respostas do réu. Reconvenção, exceção de impedimento, suspeição e incompetência, que são as exceções de natureza processual, a exceção de direito material, a exceção de pré-executividade, que a gente usa na execução fiscal, o réu executado, fazendo exceção de pré-executividade nos autos da execução, como se fosse uma contestação, né? A ação declaratória incidental, mas a via tradicional de defesa do réu é a contestação, né? Em regra, no exame de ordem, a resposta do réu tem sido sempre a contestação, ou para nós de tributário, a exceção de pré-executividade na execução fiscal, que é tranquilinha, mamão com açúcar, a gente treinou a exaustão, a gente vai revisar ela aqui. Então, eu estou olhando para o enunciado da questão, já tem ação em andamento. Em regra, eu vou fazer petição inicial? Não. Em regra, eu vou fazer uma peça para exteriorizar a resposta do réu ou um recurso. Quando é que eu faço um recurso? Quando eu vou impugnar a decisão judicial, gente. O recurso é para eu impugnar a decisão interlocutória ou a sentença do juiz de primeira instância ou um acórdão do tribunal, uma decisão monocrática de um desembargador, de um ministro relator no tribunal. O recurso é a peça que eu vou escolher, que eu vou redigir, se eu tiver que impugnar a decisão judicial. Então veja, se eu tenho 3 perfis de peças processuais, petição inicial, resposta do réu e recurso. Vou ajuizar a ação, petição inicial. A ação já está ajuizada, processo em andamento. Eu vou defender o réu. Eu vou trazer os argumentos do réu para rebater o que o autor alegou na petição inicial. Resposta do réu. Eu vou fazer uma peça para questionar uma decisão do juiz, uma decisão do tribunal, a decisão do relator. Recurso. Recurso. Tudo bem? Lembre, vou chamar a atenção para o que a gente falou, a exaustão nas aulas. Lembre que se tiver um ato decisório, uma decisão interlocutória, agravo, uma sentença, em regra, apelação, mas não necessariamente, um acórdão, lembre, em regra é um recurso, mas pelo amor de Deus, conte o prazo. Olhe o prazo para saber se está no prazo para recorrer. Porque se já tiver extrapolado o prazo do recurso, a decisão transitou em julgado. E aí é uma petição inicial numa ação rescisória. Lembre que para impugnar a decisão judicial, para usar o recurso, tem a regra da tempestividade. O recurso tem que ser interposto no prazo. O agravo de instrumento, CPC de 73, 10 dias. Quem no CPC novo atualizou, uniformizou para 15, só os embargos de declaração que continuaram com 5 dias. Todos os outros recursos no CPC novo, 15 dias. Mas a gente não está usando o CPC novo na nossa prova. Nossa prova é o CPC antigo. Então, pelo CPC antigo, os recursos constitucionais, ROC, RESP, RE, 15 dias. Apelação, 15 dias. Embargo de divergência em RESP ou RE, 15 dias. Agravo de instrumento, 10 dias. Recurso nominado em juizado, 10 dias. Embargos infringentes de alçada, 10 dias. Agravinho, que é o agravo interno, 5 dias. Embargo de declaração, 5 dias. Então, fica ligado para saber se está no prazo. Está no prazo, beleza. Vai tampar o recurso nos caras. Agora, meu irmão, a banca diz, foi publicada a sentença, as partes foram intimadas da sentença, e agora, 1 ano e 2 meses depois, você é contratado. Porra, como é que você vai recorrer, velho? Ação rescisória, está dentro dos 2 anos da rescisória. Inicial em rescisória. Para impugnar a decisão judicial, poderia ser uma ação rescisória ou poderiam ser os recursos, ok? Então, recurso é a ferramenta processual que você vai usar para impugnar uma decisão, desde que esteja no prazo, não tenha ocorrido coisa julgada. Tamo junto? Tamo junto. A gente vai revisar, fiquem tranquilos. A gente fez um modo, puta que pariu. Foram quase 2 semanas batendo recurso. Foram 2 semanas batendo recurso todo dia. A gente viu todos os recursos que existem, a gente folheou o CPC artigo por artigo. Você foi do primeiro até o último artigo comigo. Você sabe quais são todos os recursos que existem. Fica tranquilo, que não vai dar ruim. É tudo nosso e nada deles. Confie em você. Então, estou lendo o enunciado. Ou é petição inicial, ou é uma resposta do réu, ou é um recurso. Essa é a primeira decisão que eu tenho que tomar. Tomada a decisão, aí eu vou escolher a modalidade. Se for um recurso, qual é o recurso que eu vou redigir? É um agravo? É uma apelação? É um ROC? É embargos infringentes de alçada? É um recurso nominado em juizado? É um RE? Qual é o recurso que eu vou redigir? É uma resposta do réu? É uma contestação? É uma EPE? É uma petição inicial? Beleza, qual é a ação que eu vou ajuizar? É um mandado de segurança? Embargos do executado? Ação anulatória? Percebe? Lembre, só tem 3 perfis de peças processuais: inicial, resposta do réu e recurso. Identificou, leu o enunciado, vai à ajuização, monta a inicial. P1, P2, P3, parte 1, parte 2, parte 3. Não tem furada. É uma contestação? É uma EPE? É um recurso? Beleza, vamos lá. Petições iniciais primeiro. Quais são as ações que eu posso ter que ajuizar? Quais são as ações previstas no edital? O edital prevê 6 ações ajuizáveis pelo contribuinte, 6, e 2 ajuizáveis pela Fazenda Pública. Se você tiver como procurador de fazenda, a banca pode mandar você, como procurador de município, redigir uma petição inicial para ajuizar uma das 2 ações da Fazenda Pública que estão previstas no edital. Quais são as ações previstas no edital?
ação cautelar fiscal e ação de execução fiscal. Essas de iniciativa da Fazenda Pública, ok? A ação cautelar de iniciativa da Fazenda e a ação de execução fiscal da Fazenda. A banca nunca fez isso. Acho que não faria colocar você como procurador do município. Até porque você passando na prova do OAB, você não vira procurador. A nossa prova não é para habilitar você a ser procurador, ainda que ele dê um conhecimento e um status de advogado que são necessários para que você possa ser procurador. Mas o que eu quero dizer é que passando na prova do OAB, você não vira procurador. Então, acho que não seria o ideal colocar uma peça privativa da procuradoria numa prova da OAB. Mas se a banca quiser colocar, coloca. Está no edital. Quais são as duas ações da Fazenda no edital? A ação cautelar fiscal e a ação de execução fiscal. Lembram delas? Quando é que a Fazenda ajuiza a ação cautelar fiscal? Quando ela quer pedir o quê? O bloqueio. A indisponibilização dos bens do contribuinte, para ele não dilapidar, para ele não alienar, para preservar esse patrimônio dele, para na hora certa dar o bote com a futura ação, que é a ação de execução fiscal. Seria uma ação cautelar de natureza preparatória da Fazenda. A Fazenda fazendo ação cautelar para indisponibilizar os bens do contribuinte, para ele não dilapidar, para ele não se desfazer, né, para ela poder, preservando esses bens no patrimônio do contribuinte, no momento certo, ajuizar a ação de execução fiscal. É claro que a Fazenda não usa com habitualidade a ação cautelar. Hoje existem institutos fortes, a fraude e execução fiscal é um instituto muito forte, que diz que se o cara alienar o patrimônio após escrito em dívida ativa, a alienação é ineficaz perante a Fazenda pode penhorar o bem na mão de quem tiver na execução fiscal, mas é prevista na legislação a ação cautelar fiscal da Fazenda para indisponibilizar, para bloquear bens do contribuinte, evitando que ele possa alienar esse patrimônio ficando insolvente. Tudo bem? Então, ação cautelar, você poderia ter que redigir uma petição inicial para ajuizar a ação cautelar da Fazenda Pública. A ação mais comum da Fazenda, que é a ação que a Fazenda Pública ajuiza em matéria tributária todo dia, é a ação de execução fiscal. É a ação para cobrar em juízo o crédito tributário que já foi cobrado extrajudicialmente, não foi pago, já foi inscrito em dívida ativa, já existe a certidão de dívida ativa, é a ação para executar o contribuinte, é a ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal é a ação que a Fazenda ajuiza para executar o contribuinte inadimplente. Então, cai na prova uma questão dizendo, você, procurador do município, recebe do setor de dívida ativa a certidão de dívida ativa e, sabendo que já está próximo de ocorrer a prescrição, deve ajuizar a ação para satisfazer o crédito tributário, cobrando a dívida não paga de imposto sobre serviço, ISS, de fulano de tal, José da Silva, né? Meu irmão, está escancarado que é para você fazer uma petição inicial e ajuizar a ação de execução fiscal, tudo bem? Então, a inicial em execução fiscal. Então, ações da Fazenda tem duas no edital, ação cautelar fiscal, ação de execução fiscal, tudo bem? Lembrem que nas aulas a gente comentou que existem outras ações no dia a dia que podem se aplicar em relações tributárias, mas no edital, cautelar fiscal e execução fiscal. Lembra quando eu falei, o governador pode ajuizar um ADIM, uma ADC, para discutir a constitucionalidade, a inconstitucionalidade de uma lei em matéria tributária. Nenhum problema, mostrando a pertinência temática, princípio da congruência, pode ajuizar um ADIM ou ADC, mas não tem nenhuma previsão no edital de tributário. ADIM e ADC seria para edital de constitucional, para edital de administrativo, de tributário não. Tudo bem? Beleza. Ações do contribuinte são 6. 6. Brother, aqui entre nós, não tem como errar. Cada uma dessas, a gente teve pelo menos 8 a 10 horas de aula aí. Não tem como errar. Vamos lá. Pelo menos 6 a 8 horas de aula a gente teve em cada uma dessas. Vamos lá. Quais são as 4 ações básicas do contribuinte, mais as outras 2? Quais são as 4 ações básicas? Anulatória, declaratória, repetitória e consignatória. Anulatória, declaratória, repetitória e consignatória. E quais são as 2 ações especiais? Embargos do executado e mandado de segurança. Ou seja, se você for fazer uma petição inicial para ajuizar uma ação pelo contribuinte, quais são as 6 ações previstas no edital? Anulatória, declaratória, repetitória, consignatória, MS, embargos. Porra, velho. Aqui, gente, não dá para confundir uma ação dessa com a outra. Embargos, eu tenho que ter execução fiscal em curso. Eu vou embargar uma execução ajuizada. É a ação para que o executado, oferecendo a garantia do juízo, possa ajuizá-la no prazo de 30 dias para questionar a execução, questionar o conteúdo da certidão de dívida ativa, questionar que não existe aquela dívida, que ele não é o devedor, que a dívida está no volume excessivo e errado. Então, embargos do executado é a ação quando já tem ação de execução. Então, eu não tenho como errar os embargos. Tá? Então, a gente divide o cabimento dessas ações como? Se na prova já tem execução fiscal em curso ou se não tem. Se na prova já tem execução fiscal em curso, opa, eu vou olhar para os embargos e vou olhar para a EPE. Eu chego já já.
Então, como foi que eu ensinei vocês durante as aulas? A gente divide a mente da gente em duas hipóteses. Estou lendo enunciado, meu cliente é um executado, tem uma execução fiscal em curso. Ou não tem execução fiscal nenhuma contra o meu cliente. Bom, se já tem execução fiscal em curso, em regra, eu defendo o meu cliente. Em regra. Ou por embargos do executado, ou pela exceção de pré-executividade. Vou te lembrar as diferenças, que eu sei que você sabe a exaustão. Lembra da coluna que eu fiz no quadro e botei de um lado embargos, do outro EPE, e botei todas as diferenças entre um e outro? Eu tenho certeza que vocês estão prontíssimos para brocarem amanhã. Mas vamos lá, tem execução fiscal em curso. Eu vou olhar para os embargos e vou olhar para a EPE. E se fosse para eu defender um terceiro, ainda que não esteja previsto no edital, embargo de terceiro. Se eu vou defender o executado, embargos do executado ou exceção de pré-executividade. Se eu vou defender um terceiro que não é réu, não é parte do processo, mas penhoraram bens do cara. A execução é contra José, mas em erro penhoraram um bem de Maria que estava na casa de José. Maria quer se defender para livrar o bem dela da penhora, ela quer embargar o ato de penhora. Embargos de terceiro. Não está no edital, mas a gente treinou, fez a petição, mostrei para vocês o modelinho no livro, fizemos todo o bate-papo de embargos, risquei aquele quadro de ponta a ponta, fizemos bolinhas no seu CPC, tá tudo marcadinho, anotamos todas as sumas do STF e do STJ, ok? Mas não é uma ação prevista no edital. O que é que está no edital? 6 ações. Anulatória, declaratória, repetitória, consignatória, MS, embargos do executado. Embargos à execução fiscal, os embargos do executado, do réu executado. Terceiro não é réu, terceiro não é parte. Penhoraram bem do cara em erro. A defesa técnica eu ensinei porque é como se defende ele. É com embargo de terceiro. E vai que a banca surta e bota embargo de terceiro na prova. Você que é meu aluno treinou, você vai saber fazer. Ai, professor, mas eu fiz um outro cursinho que não tem embargo de terceiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu treinei você, eu falei para você de ação rescisória, eu falei de reclamação constitucional, eu falei de embargo de terceiro, eu falei de uma porrada de ação que se usa na advocacia tributária e que não está no edital. Por quê? Porque quando a banca quer, ela bota, meu irmão. E se a banca quiser botar, depois é um estresse do cacete para brigar contra isso. Então você sabe, ok? Tem execução fiscal, petição inicial e embargos do executado, ou exceção de pré-executividade, ou se você vai defender o terceiro, que não é o executado, mas que por erro penhoraram bens dele, embargo de terceiro, petição inicial, embargo de terceiro. Lembre, lá do 1046 ao 1054 do CPC de 73. 1046 a 1054, seu CPC está todo marcadinho, já anotou tudo, já botou todas as remissões, fique despreocupado. Se cair embargo de terceiro, você vai só olhar os pontinhos e vai saber fazer aquela porra toda. Tá? Os pezinhos de pedido, você vai saber fazer a porra toda. Tudo bem? Beleza. Se tem execução fiscal, eu vou provavelmente girar nos embargos do executado, na EPE, e se for para defender o terceiro, embargo de terceiro. Não tem execução fiscal. Quais são as ações? Anulatória, declaratória, repetitória, consignatória e IMS. Meu irmão, não tem como confundir essas ações entre si, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá. Qual é a ação para eu pedir a condenação da fazenda a me devolver o dinheiro que eu paguei indevido? Fiz um pagamento indevido e quero a repetição de indébito. Qual é a ação? Só tem uma, caralho. Ação de repetição de indébito. Claudinha, beijo, linda. Então só tem uma ação, ação de repetição de indébito. Então eu vou ajuizar a ação de repetição de indébito como a ação capaz, hábil a me proporcionar, pedir a condenação do judiciário a ressarcir os pagamentos indevidos. Então, a ação repetitória é adequada para uma única hipótese. Eu fiz um pagamento indevido e quero meu dinheiro de volta. Ou recebendo em dinheiro com a liquidação de um precatório, ou com uma compensação com a dívida que eu tenho pendente a pagar. Eu entro com a repetitória, peço para devolver o montante que eu paguei indevido e peço ao final a conversão em compensação para compensar com as dívidas tributárias pendentes que eu tenho. Lembre das aulas de repetitória, nós tivemos aí um sabadão inteiro e mais uma perna de um domingo inteiro, foram quase 13 horas de ação repetitória, né? Que a gente pode, inclusive, ajuizar a repetitória para pedir de volta o valor que a gente pagou indevido e a gente pode pedir no final para o juiz, ao invés de expedir a ordem para o precatório, para autorizar a compensação no final. Lembra a súmula 461 do STJ, súmula 461 do STJ. Eu posso, na repetitória, ao final, pedir a compensação. Então, repetitória é a ação que eu uso para pedir de volta o dinheiro que eu paguei indevido. O enunciado da questão tem que ser claro. Seu cliente fez um pagamento da quantia tal, do tributo tal, e aí você vai se ligar que aquele pagamento que ele fez é indevido. E aí você vai procurar no direito material o fundamento para dizer que é pagamento indevido. Mas o cara que é safo, ele pode até não saber por que é indevido. Mas, porra, tá dizendo que ele fez um pagamento e quer recuperar os valores. Só tem uma ação para isso, você não vai errar a peça. Você pode até errar o mérito, que você não vai errar porque eu bati esse edital todo com você. Você vai acertar o mérito, é óbvio que você vai acertar, fica tranquilo. Mas ainda que você não soubesse o mérito, você sabe que a ação é repetitória. E a ação consignatória é o contrário, é para pagar.
O enunciado vai dizer que seu cliente lhe contrata porque ele quer pagar em juízo, ele não está conseguindo pagar extrajudicialmente. Então a consignatória é o contrário da repetitória, não dá para errar na prova. Ação de repetição de indébito, o enunciado vai me dizer o quê? Ele vai dizer que eu fiz um pagamento indevido e quero o meu dinheiro de volta. Ação consignatória, o enunciado vai dizer que o meu cliente quer pagar o que é devido. Consignatória, o tributo é devido e eu quero pagar. Repetitória, não era devido, eu já paguei e quero de volta. Caralho, são duas situações completamente diferentes entre si. Moçada, não tem como a gente errar uma porra dessa na prova, é impossível a gente confundir e trocar um negócio desse na prova. Tamo junto? Tamo firmeza? Pô, tivemos aí 2 aulas inteiras sobre consignatória, 3 aulas sobre repetitória, tudo nosso e nada deles, tá? A consignatória cabe quando? Lembram? Nas aquelas hipóteses do artigo 164 do CTN. 164, incisos 1, 2 e 3, lá do CTN. Só cabe consignatória naquelas hipóteses, lembra? A consignatória aqui nas aulas. Angélica, um beijo, querida. A consignatória que eu apelidei nas aulas de consignatória simples, que é a do 164, inciso 1 e 2. Beijo, Angélica. Consignatória simples do 164, incisos 1 e 2, que é quando eu quero pagar e a Fazenda condiciona meu pagamento a um algo mais, lembram? Condiciona meu pagamento ao pagamento de outro tributo ou ao cumprimento de uma obrigação acessória. E a consignatória que eu apelidei nas aulas de complexa, lembram? Que é só um apelido que eu dei na aula. Na lei não se chama assim. Que é aquela consignatória de bitributação do 64, inciso 3. Porra, meu irmão, como é que vocês vão ratear um negócio desse? Nunca, é tudo nosso, porra. Tudo nosso, tiro de bazuca em cima da FGV. Se vier a consignatória, a gente bate o olho e a gente sabe. Consignatória tem cheiro, lembra? Tem cheiro de consignatória. Se lê o enunciado, está escrito, seu cliente não pagou, quer pagar, mas a Fazenda condicionou o pagamento da taxa ao imposto. Condicionou o pagamento de um imposto ao pagamento de outro. Não, eu só quero pagar um. Consignatória, paga em juízo. O seu cliente foi bitributado, a União cobrou ITR, o município cobrou IPTU, ele só tem um imóvel rural na área urbana. Consignatória em bitributação, bota os dois no polo passivo e deposita. E o juiz que decida quem é o credor. Nesse caso seria a União com ITR, né? O município cobrou ISS e o Estado cobrou ICMS. Lembra do contrato misto? O município cobrou ISS e o Estado cobrou ICMS. Bitributação. Porra, tampa-lhe a consignatória. Ele deposita o valor, vai pagar o que é devido e outro crédito vai ser extinto. Um beijo, Angélica. Beijo, querida. Então, consignatória em bitributação. Então, observe a diferença da repetitória para consignatória. O enunciado é claro, confie. Confie, você que está indo pela primeira vez fazer a prova, vai me dar o 10. Confie, você bate o olho e você sabe qual é a peça. Nem titubeie, meu irmão. Abra um sorriso, vá feliz e leve, não fique ansioso. Confie no que eu estou lhe dizendo, você vai bater o olho e você vai saber qual é a peça. Você estudou, cara. Você teve uma aula comigo de todas as peças. Então, repetitória é uma coisa, consignatória é outra. E a anulatória? Cacete. Na anulatória, existe um ato da administração que eu tenho que anular. Existe um ato da administração para que eu vá pedir em juízo a invalidação dele. A banca vai dizer, foi feito um lançamento de tributo, foi feita a interdição do estabelecimento, foi feita uma apreensão indevida de mercadoria, foi feita uma inscrição indevida em dívida ativa. Porra, eu vou a juízo anular esse ato. Eu não estou querendo pagar nada, não é consignatória, eu não paguei nada para querer de volta, não é repetitória. A questão é simples, a administração praticou um ato abusivo e eu quero ir a juízo anular. O cliente me contrata para ir a juízo pedir a invalidação do ato da administração. Minha gente, qual é a ação para pedir em juízo a invalidação de um ato da administração? A ação anulatória. A ação ordinária é anulatória. Então, repetitória, consignatória e anulatória jamais se confundem entre si. A repetitória, eu ajuizo para pedir a condenação da Fazenda a me devolver o dinheiro. A consignatória, eu ajuizo para pedir a juiz que autorize que eu pague. A anulatória, eu ajuizo para pedir ao juiz que anule, invalide um ato, um procedimento, uma decisão da administração pública. Tudo bem? A ação anulatória. E a ação declaratória? É a que sobra. É a que sobra. Eu não vou a juízo pedir anulação de nada, não vou a juízo pedir para pagar nada, não vou a juízo pedir repetição de indébito de merda nenhuma que eu paguei indevido, eu só vou pedir ao juiz que declare, que reconheça um direito que eu tenho, que declare, que reconheça um perfil, uma característica, uma qualidade do contribuinte para ele exercer certo direito, para ele não sofrer certa restrição. Lembra da declaratória preventiva? Porra, o fisco está dizendo que vai me tributar. E eu tenho imunidade tributária, bicho. Eu ajuizo uma ação declaratória preventiva para pedir que o juiz declare que eu tenho a imunidade e que eu não mereço ser tributado. A APB não é anulatória, não teve lançamento ainda, ela é preventiva. A declaratória preventiva eu ajuizo antes da Fazenda praticar a tributação. Eu não preciso esperar ela tributar e eu tomar porrada para ajuizar a ação repressiva, a ação anulatória. Eu me antecipo, eu ajuizo a ação antes, a ação declaratória preventiva. Entendeu? Na declaratória eu não vou pagar nada. Eu não vou pedir restituição de indébito de nada. Não vou pedir anulação de ato nenhum, que não teve ainda. Eu só vou pedir ao juiz que declare o meu bom direito para que eu não sofra prejudicialidades, prejuízos. Então, declaratória preventiva. Olha o quarteto. Anulatória, repetitória, consignatória e declaratória. Você olha para o enunciado, você sabe quando é cada uma, cara. Chapa a petição inicial e ajuiza a consignatória, ajuiza a repetitória, ajuiza a declaratória, ajuiza a anulatória. Agora, e o mandado de segurança?
Bom, a ação declaratória preventiva pode ser substituída pelo MS preventivo. A ação anulatória, para anular o ato administrativo, para anular o lançamento, pode ser substituída pelo MS repressivo. Quando é que eu troco a ação ordinária pelo mandado de segurança? A banca vai lhe dizer claramente isso. Não invente chifre na cabeça do cavalo. A banca vai lhe dizer com clareza quando é que você deve abrir mão da ação ordinária para usar o MS. O MS, gente, é uma ação especial, de procedimento especial, mais célere, mais barato, com privilégios que você ajuiza no lugar da ação ordinária. O MS é uma ação que te leva ao mesmo resultado que a ação ordinária leva, com vantagens, com rito mais célere, com menos custo, com prioridade para julgamento. Então, o MS, ele substitui a declaratória preventiva e a anulatória, que é uma ação para reprimir ato administrativo. Quando? Quando eu não preciso de dilação probatória, quando é desnecessária a dilação probatória, e no MS repressivo, contra o ato coator que já aconteceu, contra o lançamento que já aconteceu, quando eu estou dentro dos 120 dias contados da ciência do ato coator. Então, veja, eu posso abrir mão da ação anulatória para anular o ato administrativo e fazer o MS repressivo. Eu posso abrir mão da declaratória preventiva e fazer o MS preventivo. Cacete, quando é que eu abro mão da ordinária para fazer o MS? Minha gente, a banca vai dizer claramente. Seu cliente lhe contrata, pede a você que adote a ação de rito mais célere. Ciente você que é desnecessária a produção de qualquer tipo de prova, testemunhal, pericial, toda a prova é pré-constituída, ele já tem todas as provas necessárias documentalmente. Se for MS repressivo, está dentro dos 120 dias, entenderam? Vai estar no enunciado, vai estar escrito no enunciado. Então, se for para você fazer um MS repressivo, ao invés de fazer uma anulatória, a banca vai dizer, como disse em todas as vezes, mandado de segurança é a ação que mais caiu. Né? Vocês sabem que eu estou aí com um romance com mandado de segurança. É a ação que mais caiu. Petição inicial e mandado de segurança no 4º, no 7º, no 8º, no 9º, no 10º, no 11º, né? No 14º. Agravo em mandado de segurança no 12º. Mandado de segurança caiu no 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, porra. EPE no 13 e no 15. Recursos agora no 16, 17 e 18. Uma vez caiu o repetitório, uma vez caiu a conciliatória, que foi no 5º e no 6º. E 2 vezes embargos no 2º e no 3º. 2 e 3 foi embargos. 4 MS, 5 e 6 repetitória e consignatória, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MS, 13 EPE, 14 MS, 15 EPE, 16, 17 e 18 recursos, agravo, apelação e agravo. Então, observe que o mandado de segurança é uma ação opcional que a gente ajuiza, abrindo mão da declaratória, abrindo mão da anulatória. Para que caiba o MS, eu tenho que ter a certeza que não é necessário produzir provas no curso do processo, ou seja, é desnecessária a dilação probatória, ou seja, eu tenho todas as provas pré-constituídas, tenho todas as provas documentais em mãos, e se for MS repressivo, está dentro de 120 dias. A banca diz isso no enunciado, como disse sempre. Você vai ler, você vai dizer, caralho, está escancarado, é mandado de segurança. Ajuize a ação de rito mais célere, sabendo que não se passaram 120 dias do ato coator. Você tem a prova documental pré-constituída, entendeu, cara? Ajuize a ação em que não há risco de condenação em honorário de sucumbência. Se você perder, não paga sucumbência para a fazenda. Porra, qual é a ação que não cabe sucumbência? MS. Qual é a ação que precisa ter prova pré-constituída, que não pode ter necessidade de dilação probatória? Ação. MS. Qual é a ação que tem um prazo de até 120 dias? Só tem uma porra, MS. A banca diz no enunciado. Você abre a mão da anulatória e faz a petição inicial mandado de segurança. Abre mão da declaratória preventiva e faz a inicial MS preventivo. Então, vejam as 5 ações fora do contexto da execução fiscal. Repetitória, consignatória, declaratória, anulatória e mandado de segurança. Tudo bem? Não dá para errar. Bom, e se já tiver execução fiscal? Embargos do executado ou exceção de pré-executividade para defender o executado. Lembre do que eu ensinei. Existem requisitos para caber embargos. Existem requisitos para caber EPE. Você tem que analisar esses requisitos para tomar decisão. Se você defende o executado por embargos ou se você defende por EPE, exceção de pré-executividade, ok? Se for defender o terceiro, petição inicial, embargo de terceiro. Se for defender o executado, que é a parte no processo, embargos do executado, que são os embargos da execução fiscal, ou EPE. Lembre do que eu ensinei. Se você olhar para a questão e você dizer, cacete, não cabe embargos, não cabe EPE. Se não couber nem embargos nem EPE, se tiver claro na questão, a questão estiver dando um checkmate, tá claro que é impossível caber embargos, ou seja, está fora do prazo, não tem como dar garantia, é impossível caber EPE, a banca diz que é necessária a produção de provas incidentes, a dilação probatória, você olha e fala, puta que pariu, tá escrito que não cabe EPE, que não cabe embargos, o que é que você faz? Qual é o coringa que você tira da cartola que eu ensinei a você? Se tiver execução fiscal e não couber embargos, não couber EPE, você faz o quê? Uma anulatória com depósito. Faz anulatória com depósito, tá certo? Que o STJ tem precedente admitindo na execução fiscal anulatória com depósito nas hipóteses em que não cabe embargos e que não cabe EPE.
Qual é a regra? Defender o executado ou por embargos ou por EPE. Regra em 99,99% de todas as execuções fiscais no Brasil. O executado se defende como? Ou embargos ou EPE. Tá claro? Não vai me inventar. Embargos ou EPE. Eu estou lhe ensinando o improvável. O improvável é aquele 0,001%. Você lê o enunciado e estiver claro que não tem como embargar, está fora do prazo de 30 dias para embargar. Não tem como fazer a EPE, está dizendo que precisa produzir provas, está escrito. A banca propositalmente matou a EPE e matou os embargos. Aí você faz a anulatória. PB, mesmo com a execução fiscal em andamento, faz porra. Vai fazer o quê? Vai deixar a questão em branco? Faz anulatória, tem precedente no STJ admitindo anulatória com depósito em execução fiscal nas hipóteses em que os embargos ficaram intempestivos e que não cabe a EPE por força de a questão exigir necessidade de produção de provas incidentes, exigir dilação probatória. A gente sabe que só cabe a EPE nas hipóteses em que é desnecessária a dilação probatória, que nem no mandado de segurança. Então, se a banca diz, é preciso ouvir testemunhas, é preciso de perícia, como é que você faz a EPE? A banca está dizendo, não faça a EPE, se fizer eu vou zerar. Eu estou dizendo no enunciado que é preciso dilação probatória, então matou a EPE. E diz que já tem mais de 30 dias da intimação da penhora, já tem mais de 30 dias do depósito, da juntada da fiança bancária ao seguro garantia nos autos. Acabou o prazo, acabou os 30 dias, não tem como embargar. Ação anulatória com depósito. Você não vai entregar sua peça em branco, porra. Mete anulatória, mesmo não sendo comum. Mas você vai fazer ela, porque é assim que você vai defender o seu cliente. E tem precedente no STJ admitindo a anulatória com depósito na execução fiscal em curso, quando não cabe embargos, quando não cabe EPE. Tá claro? Beleza. Quais são os requisitos para caber os embargos? Garantia prévia do juízo. Artigo 16, parágrafo 1º da LEF. Lembra o 16 primeiro? Só cabe embargo se tiver juízo garantido. E tempestividade dos 30 dias. 16 caput, incisos 1, 2 e 3. Para caber embargos, tem que estar dentro dos 30 dias e tem que estar com juízo garantido. Juízo garantido, vamos lá? 30 dias para embargar. 30 dias contados de onde? Do dia que foi feito o depósito no banco, se a garantia foi por depósito. Do dia da juntada nos autos, da fiança bancária do seguro garantia, se a garantia do juízo foi por fiança ou seguro. E do dia da intimação da penhora, se a garantia do juízo foi por penhora. Então, da intimação da penhora, 30 dias. Da juntada nos autos da execução do seguro garantia ou da fiança, 30 dias. Do dia do depósito no banco, 30 dias para ajuizar a ação de embargos. Então, para caber embargos, tem que estar no prazo de 30 dias e o juízo tem que estar garantido, ok? Se a banca diz que o juízo está garantido, foi feita a penhora, foi juntado o depósito, foi feito o depósito, foi juntada a fiança e não se passaram 30 dias, porra, tá escancarado que cabe embargos. Está escancarado que cabe embargos. Se a banca disser ajuize a ação que lhe permita a produção de provas, ajuize a ação, já não é EPE. EPE não é ação, EPE não se ajuiza. EPE é uma juntada nos autos da própria execução fiscal. Se é para ajuizar uma nova ação, embargos, não é EPE. Ajuize a ação, embargos. Faça a medida processual que permite a produção incidente de provas, que permite dilação probatória, que permite arrolar testemunha, que permite produção de laudo pericial. Embargos, não pode ser EPE. Entendeu? Tá claro? Então, embargos tem a regra da tempestividade de 30 dias e tem que ter garantia do juízo. Pode produzir provas. EPE não. EPE é uma defesa nos próprios autos da execução, você não vai ajuizar ação nenhuma, você vai juntar a petição nos autos da execução, então a Fazenda executou, você junta a sua petição de exceção de pré-executividade em cima da petição inicial da Fazenda nos próprios autos. Cara, vem escrito isso na questão, faça a defesa nos autos. Se a defesa nos autos da execução, EPE, lembra, na EPE só tem uma ação, que é a ação de execução fiscal. Nos embargos vão ter duas ações, a ação de execução e a ação de embargos. O enunciado diz claramente, e a EPE tem um perfil oposto, é o contrário dos embargos. Embargos, petição inicial. EPE é uma petição incidental nos próprios autos da execução. Embargos eu vou ajuizar a ação distribuindo por dependência, eu vou ter duas ações, ação de execução e ação de embargos. EPE eu só vou ter a ação de execução e a EPE nos próprios autos da execução. Embargos tem prazo de 30 dias, EPE não tem prazo. Embargos pode produzir provas, EPE não pode produzir provas. Na EPE tem que ser desnecessária a dilação probatória, eu tenho que ter a prova pré-constituída. Embargos eu tenho que ter o juízo garantido. EPE não tem que dar garantia nenhuma. Se a banca quiser que você defenda o executado por EPE, ela vai dizer, ciente você, que é desnecessária a dilação probatória. Faça a defesa nos autos, pela via mais célere. EPE é muito mais célere, a defesa nos próprios autos. Não tem que ajuizar uma nova ação, envelopar novos autos, distribuir por dependência, pensar os autos dos embargos quando a execução fiscal. Não tem porra nenhuma disso. A banca diz, confia em mim, bicho. Se você não confia em você, confia no seu treinador. A banca diz claramente no enunciado. Você vai olhar, você sabe se é EPE ou se é embargos, desde que você esteja aqui, você assistiu às aulas, você sabe os critérios para diferenciar. Então, EPE, defesa nos próprios autos, não depende de garantia nenhuma do juízo, não tem prazo, não cabe dilação probatória, matéria de ordem pública, lembram? EPE
em execução fiscal está admitida pelo STJ, súmula 393 do STJ. Súmula 393 do STJ. Lembram? Cabe a execução fiscal nas matérias de ordem pública em que é desnecessária a dilação probatória. Então, é assim. Essas são as peças básicas do edital. O edital diz o quê? Quais são as ações do edital? Mandado de segurança, embargo de execução fiscal, EPE, anulatória, declaratória, repetitória e consignatória, e as duas ações da Fazenda, ação de execução fiscal e ação cautelar fiscal. Essas são as que estão no edital. Então, se eu tiver que ajuizar aquelas ações, petição inicial. Se eu tiver que ajuizar uma ação para defender o executado, petição inicial, embargo do executado. Ajuizar uma ação para defender um terceiro, penhorar um bem do terceiro, petição inicial, embargo de terceiro. Vou fazer uma defesa nos próprios autos da execução. Lembre que não existe contestação em execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Entendeu? PB, quando é que eu faria uma contestação? Você advogando pela Fazenda, você procurador de município, o contribuinte ajuizou um anulatório, uma repetitória, uma declaratória, uma consignatória. Uma ação do contribuinte foi ajuizada e você é o procurador, você vai contestar. Contestação nos autos da anulatória, nos autos da repetitória, nos autos da declaratória, nos autos da consignatória. Então tá lá, a questão diz, foi ajuizada uma ação pelo contribuinte anulatória para anular o lançamento de tributo da Fazenda. O contribuinte ajuizou uma ação repetitória pedindo a devolução do dinheiro que ele pagou. E você, procurador do município, deve defender a municipalidade. Contestação. Faz a contestação lá nos autos da execução fiscal. Aquela aula completa que vocês tiveram com o Rafa, o modelinho de contestação que está no meu livro. Tudo pronto para vocês. Tamo junto? Fizemos nas TDPs uma peça de contestação no treinamento diário de peças. Fizemos o treinamento. Tudo bem? Estamos juntos? Então, caiu na prova uma ação do contribuinte contra a Fazenda e você vai advogar pela Fazenda. Para defender a Fazenda, faz a contestação e junta nos autos. Você vai ajuizar a ação pelo contribuinte, faz a petição inicial. Vai ajuizar a ação pela Fazenda, faz a petição inicial. Quais são as ações da Fazenda do edital? Ação cautelar fiscal e ação de execução fiscal. Ação cautelar é para evitar que o contribuinte dilapide o patrimônio. Não está executando, não tem CDA, não está cobrando, está só bloqueando o patrimônio. Ação de execução já tem a CDA na mão, é para cobrar o crédito em juízo. Ações do contribuinte, petição inicial em quais? Anulatória, declaratória, repetitória e consignatória. Anulatória e declaratória. Se tem desnecessidade de dilação probatória, que é o rito mais célere, já tem a prova documental pré-constituída, se for para substituir a anulatória, está dentro de 120 dias, mandado de segurança. Já tem execução fiscal, vou defender um terceiro, petição inicial, embargo de terceiro. Vou defender o executado, EPE ou embargos. Defesa nos autos, EPE. Uma nova ação fora dos autos, uma nova ação. Vão ter duas ações, execução e embargos. Petição inicial, embargos. A banca diz que não tem como dar garantia, o cliente não tem dinheiro para depositar, não tem como dar garantia. Defenda ele, EPE, porra, não pode ser embargos, embargos tem que dar garantia. Se a banca diz que é para você fazer a defesa sem dar garantia, EPE. Se é para defender dando garantia, embargos. Se a banca diz que é preciso produzir provas, embargos. Se a banca diz que é desnecessária a dilação probatória, fazer a defesa pela via mais célere, nos próprios autos, EPE. Embargos, petição inicial, embargos, uma peça fortíssima para cair amanhã. Fortíssima inicial, embargos, tem tanto tempo que não cai. É do dia a dia da advocacia tributária. Petição inicial, embargos, a banca vai dizer ou que o juízo já está garantido, já teve penhora e está dentro do prazo de 30 dias a contar da intimação da penhora, já está garantido o juízo pela penhora e está dentro de 30 dias, petição inicial e toca embargos neles, tá certo? Mete os embargos neles, embarga a execução fiscal, tá? Então, para ter embargos, tem que estar dentro dos 30 dias e tem que estar com o juízo garantido. Se você acabou, o cliente acabou de ser citado, seu cliente acabou de ser citado e lhe contrata. Tudo bem, você pode fazer os embargos, você pressupõe que o advogado, junto com o cliente, vai oferecer a garantia para embargar. Você pode oferecer a garantia e ajuizar os embargos. Então você ajuiza os embargos como se já tivesse dado a garantia. Não tem nenhum problema. Tudo bem? Bom, o que é que fica faltando? Mais tarde eu vou voltar aqui para a gente conversar sobre os recursos, fazer uma revisão de recursos com vocês. Todos os recursos que existem no direito processual brasileiro, todos, atinentes à matéria tributária. Tudo bem? Então, aqueles 8 recursos do 496 do CPC, repito, eu estou falando do CPC de 73, porque a prova da OAB é guiada pelo CPC de 73. Então, não estou falando do 994 do CPC de 2016, ok? Estou falando do 496 do CPC de 73. Vou bater os 8 recursos com você, embargos infinitos de alçada da Lei de Execuções Fiscais e o recurso nominado dos juizados, tudo bem? Esses 10 recursos que existem, eu vou lhe explicar o cabimento de um por um de novo, para você não ter dúvida. Então, eu vou fechar agora a transmissão e mais tarde, de noite, ao final do dia, eu vou voltar para fazer um outro periscope, revisando